Fala pessoal, estamos aqui para mais um Bcast, o podcast para o vendedor do futuro, para o corretor do futuro. Para quem não tem nos acompanhado ainda, a gente está produzindo uma série de conteúdos muito bacana. Toda semana a gente está postando conteúdos dinâmicos e interessantes para você que quer alavancar suas vendas, melhorar a sua percepção de mercado e com certeza atingir aí o maior número de vendas que você conseguir na sua carreira. Então, para isso, a gente está com, de novo, meu convidado mais do que especial, Gabriel Gratival, que está aqui do meu lado, sempre que possível vai estar junto, né, Gabriel? É isso aí, é isso aí. E hoje a gente tem uma convidada também muito especial, uma pessoa que eu admiro muito, que tem uma carreira de muita inovação, muito sucesso, né, Camila? Camila, primeiro eu vou só aproveitar, né, para falar que as coisas que ela faz são muito diferentes. Assim, muito diferentes do que a gente está meramente acostumado, né? Então, eu vou te pedir para falar um pouquinho, né? Camila Alckmin, da Construserve, acabou de assumir o cargo de CEO da Construserve, né? Sim. E explicar um pouquinho o que a Construserve faz. Acho que muita gente não vai saber, e tudo bem, né? Porque é bem específico, é bem nichado, na minha opinião. Você até pode comentar um pouco isso. E também você tem a Alckmin de inovação de automação residencial, né? Isso. Conta um pouquinho aí da sua carreira, do seu profissionalismo. Tá certo. Olá para todo mundo. É um prazer estar aqui. É um prazer ver vocês. Minha primeira vez em podcast, como eu já estou falando, acho que é a 4ª vez aqui. Então, é um prazer. Bom, meu nome é Camila Alckmin e eu amo automação. Eu acho que, na verdade, essa área é praticamente minha vida. Então, eu nasci dentro de uma usina hidrelétrica, praticamente, morei dentro ali no condomínio de usina hidrelétrica, exatamente. Sim. Antigamente, né, quando não tinha privatização. Então, meu quintal era uma barragem. Então, isso fez com que eu tivesse outra infância, uma infância livre, por não ter alguns perigos que hoje tem, né? Mas, ao mesmo tempo, com bastante curiosidade. Então, com essa infância e com a minha família, eu pude descobrir áreas que talvez eu não tivesse tido esse interesse se fosse diferente. Então, tive experiência de trabalhar inicialmente na parte de automação residencial, pensando em residências mesmo. Só que depois eu percebi que eu queria mais que isso, né? Na verdade, eu queria o todo. Acho que a automação, ela tem que ser inserida, ela é inserida hoje no contexto geral, desde a indústria 4.0, usina, fábricas, tudo tem, né? Ô, Cá, você é formada em mecatrônica, né? Isso. Decidi fazer engenharia de controle e automação aos 15 anos. 15 anos? Sim. Tá. E voltar para... A intenção foi essa parte de automação de residência. O que brilhou o seu olho ali? Então, na verdade, eu tive algumas experiências, algumas poucas experiências não tão boas, que foi com a parte de segurança, né? Em alguns momentos, a minha família teve... Enfim, nós tínhamos saído e a casa tinha sido roubada, assim. E isso começou a me despertar, nossa, mas por que essa fragilidade toda? Por quê? Como e assim, se tivesse alguém aqui, como assim? Então eu comecei a tentar pensar, e se a tecnologia, e se essas coisas todas que tem, pudesse fazer mais do que isso? E se pudesse, sei lá, saber mais do que só chegar em casa e ver que sua casa está arrombada, ou você não tem mais os pertences que te faziam sentido? Aí eu comecei a estudar um pouco mais na época, não tinha tanta coisa. Então eu comecei a estudar, minha família assinava a Super Interessante, e a Super Interessante era super interessante mesmo, então tinha muitas coisas. Tinha parte de robótica, que era muito em alta, parte japonesa, aquelas coisas todas. E aí eu comecei a pensar naquele conceito, até que quem fala automação, ou falava há algum tempo da casa dos Jetsons e tudo mais, comecei a pensar daquele jeito. E aí, quando eu comecei a estudar um pouco mais, a direcionar, a canalizar o que eu queria, eu comecei a perceber que era mais que isso. Que, na verdade, nós poderíamos unir a parte de conforto com a parte de ser, né, de estar ali no ambiente. E isso me motivou inicialmente a parte de automação residencial, predial, voltada mesmo à arquitetura.
Depois, unificando ali as experiências, como falei agora há pouco, ao contrário, vamos dizer assim. Legal. Depois que eu consegui visualizar de uma experiência que eu morei na China, como o mundo é grande. Grande e pequeno hoje, na verdade, né? Mas eu comecei a entender que era muito mais do que somente onde eu morava, somente onde as pessoas que eu amo residem. Então, tinha que ser o todo. Uma automação que fizesse sentido, que evoluísse comigo. Então, na verdade, isso começou a me motivar e eu comecei a plantar ali uma ideia para mim. Eu escrevo bastante, leio bastante. E aí, aos 15, eu decidi fazer engenharia de controle e automação, mecatrônica. Não tinha nos primeiros lugares que eu quis. E depois foram abrindo mais portas no país e fez com que isso se disseminasse mais. Sim, fui a única mulher da minha turma, 65 pessoas. Caramba. Foi bem inusitado o primeiro dia de aula, inclusive. Mas nunca desisti, não por isso e nem por nada. Sempre amei e tive certezas. Acho que foi uma das grandes certezas na minha vida e faria a mesma coisa. Engenharia de controle e automação e não mudaria nada. Ah, que massa. Eu sou um apaixonado por tecnologia também. Acho que tudo que é coisa de tecnologia, de lançamento, desde telefone novo que sai até essas automações meio malucas. Como que você vê a questão de automação de residência hoje? Porque eu acho que é pouca coisa que está comercial, né? A gente até vê, por exemplo, alguns modelos de eletrodomésticos que são... Internet enfim, das coisas, IoT, gadgets. IoT, exatamente. Uhum. E você tem coisas que são mais inacessíveis, digamos assim, né? Então, como que você enxerga assim, o momento que a gente está de automação residencial e para onde que a gente está indo, assim, na sua visão? Para balizar um pouco isso, talvez faça sentido eu voltar um pouco. Até um pouquinho antes da pandemia, a automação, aqui eu comercializava e também que alguns colegas também trabalhavam, ela era mais voltada ao pós-moradia. Por exemplo, já existe ali o apartamento, a casa, ela foi construída. Então, a pessoa, naquele momento final da mudança, assim, antes de mudar, como se fosse contratando um móvel planejado, a pessoa contratava a empresa para automação. Então, muitas casas, eu via a parte de infraestrutura duplicada, onde a pessoa tinha uma elétrica normal, vamos dizer assim, e depois tinha que reformular aquilo para você ter automação. Então, nossa, isso é um transtorno. E um custo, já está aí um primeiro gargalo do retrabalho. Sim. Então, a pessoa entendia que a automação ela ia vir como um luxo, ela ia vir como um item não essencial. Então, se ela podia fazer, ela fazia, senão era dispensável. Não, isso é muito legal, porque a gente, antes da Bravo ser a Bravo Empreendimentos, a gente tinha a empresa de construção, né? E a gente fez várias residências de alto padrão. E era muito assim. A pessoa assim, pensava sempre no programa básico de arquitetura, né? Eu quero uma brinquedoteca para o meu filho, eu quero um quarto para minha filha, que está ficando já um pouquinho mais mocinha e ela tem que ter o espaço dela. Eu quero 5 banheiros, eu quero não sei o quê. Só que daí ele sempre esquecia, os clientes sempre esqueciam tanto da energia fotovoltaica, que daí se tornava sempre um problemaço, e depois do conforto que pode ser gerado, não só conforto, mas também toda a segurança e toda a parte... Gerenciamento de recursos mesmo. Sim. Quanto você consome, quanto você... Enfim. De inteligência da casa, né? E daí ficava pensando, depois a pessoa, quando se colocava em consciência, na hora que acabava, né? Falava assim, mas nossa, eu gastei 1 milhão aqui nessa construção, será que se eu tivesse gasto 30 mil a mais, ia fazer tanta diferença assim? E às vezes nem é a mais, né? Se a gente faz no momento certo, às vezes as coisas conseguem... Se equalizam até, às vezes. Muitas vezes, né? Se pagam até com a quantidade de energia que você vai deixar de gastar, vamos dizer assim, por conta de estar acendendo tudo ao mesmo tempo, sem pensar naquilo, só vai, acende jardim, acende sala, fica ligado, esquece ligado. Então, essa quantidade de consumo dos recursos, né? Desperdício, faz com que, na verdade, você consiga ter aí uma métrica e se pagar, porque você vai usar o que você precisa
a hora que você precisa e para te trazer o conforto que você precisa naquele momento, que não precisa ser igual também. Sim. Então, Sim. Isso é muito legal. E continuando a resposta ali para onde eu acho que vai, eu ainda estou para trás, né? Vocês têm que ficar me lembrando das perguntas, senão eu vou indo para a direita. Não, tá tudo certo. É essa a ideia mesmo. Ai. Então, mas essa automação era vista, na minha opinião, até pode ser vista ainda por muitos, tá? Como luxo. E aí, quando veio a pandemia e que acelerou isso, na verdade, tá? Já era uma tendência em alguns países e algumas mentes já eram mais abertas com relação à gestão de recursos e não só luxo. Então, quando veio a pandemia, fez com que algumas pessoas ficassem mais em casa, ficassem mais curtindo os seus espaços ali construídos, a sua família e tudo mais. Então, começou a se procurar diferente a automação, aquela automação que fizesse mais sentido, que pudesse ter uma inteligência por trás e não só, vou encher a minha banheira, ou vou ligar aquele som. Mais funcional, né? Mais lógico. Sim, e ao mesmo tempo com isso veio a internet das coisas com uma aceleração exponencial, assim, onde as redes mudaram, enfim, e trazendo muitos equipamentos desconectados, né? Então você tem uma geladeira, você tem uma lava-louça, você tem uma série de equipamentos, até mesmo controle de acesso, câmeras, standalone, várias coisas. Só que tudo isso hoje, minha visão, tá? Minha opinião. Acho que aqui é para eu falar minha opinião. Claro, É isso mesmo, é isso mesmo. Minha opinião. A parte de equipamentos assim desconectados, eles vão crescer cada vez mais sensores, rede LoRa, um monte de coisas. E com isso, nós vamos ter muita coisa, muito sensor descompassado, desconectado, onde o público ele vai ter que escolher, porque nem tudo fala com tudo. Então, agora trazendo para a realidade atual, a automação, a estrutura, o protocolo de comunicação que eu gosto de trabalhar é um protocolo aberto, é um protocolo que permite a interoperabilidade entre tudo. Entre marcas, então dá liberdade também. Isso é muito legal. Isso seria meio que o que aquele Google Home está tentando fazer ou não? De ter uma plataforma que você pode plugar tanto uma TV da marca X como uma coisa da marca Y? Eu acredito que tenha a mesma ideia, sim. Só que não preso também no Google Home. Sim, Alexa, Apple Kit e outras coisas. Qualquer equipamento, Qualquer. Então, na verdade... eu acredito na automação que é livre, naquela automação que o cliente, que o proprietário, que a construtora, a incorporadora, ela não dependa daquele profissional que fez. Pelo contrário, ela tem que ser... Ou daquela marca que ele usou, sim, né? porque e se aquela marca não existir amanhã? E aí? Então, o conceito, o ligar e desligar, o fazer de 0 a 100%, ligar e desligar um ar, isso é o objetivo. A marca que está fazendo, eu acredito que tenha que ser ampla, assim. Na verdade, tem que ser livre mesmo. Hoje tem X, amanhã tem Y. E aí a pessoa tem liberdade, realmente. Sim, acho que isso faz conexão com muita coisa nos dias de hoje, né? Ontem, eu passei por uma experiência incrivelmente chata de tentar transferir as coisas de um celular Android para um celular Apple, iOS, né? É ridículo não ter uma interoperabilidade, sabe? É ridículo, tipo, nos dias de hoje, que economia compartilhada é uma das coisas que mais a gente ouve falar e que mais cresce, a gente ter divergências de ferramentas que a gente usa o dia inteiro, sabe? Sim. Então, imagina assim, você tá lá agora delirando um pouquinho, né? Você está na sua casa, daí você tem um equipamento conectado com todas as suas luzes, daí você quer conectar um ar-condicionado no mesmo equipamento e, porventura, aquele equipamento não deixa. Olha, e assim, é um dinheiro que você deixou lá. Sim. Né? É a mesma coisa que você comprar um iPhone e não conseguir transferir seu WhatsApp, porque você acaba ficando preso. Preso em um hall de marcas que, às vezes, você nem gosta de todas elas. Então, isso prende. Então... respondendo de novo, a tendência que eu acredito é que sim, vai aumentar a quantidade de dispositivos desconectados de um cérebro, vamos chamar assim, mas ao mesmo tempo isso está dando mais força à automação estrutural, aquela automação que é uma evolução da elétrica, e não uma automação superficial.
Sim. Eu acredito nisso. Porque cada vez, quando você tem muita opção, você não tem nenhuma, né? Sim. Isso se conecta muito com assim, vamos dizer, com esse universo que a gente está querendo criar nesse podcast, né? Porque os nossos empreendimentos, a gente fala muito isso, que a gente não quer ver mais a moradia só como um teto, né? E, inclusive, a gente tem algumas iniciativas de startup para resolver algumas coisas que não tem solução ainda. Exemplo, tá? Você chegar na sua casa, vou falar de prédio, né? Num condomínio, e daí na portaria é uma solução de você abrir a porta. Ou tem um porteiro, ou é um bottom, ou é um leitor facial, ou porventura é uma portaria que não está ali, né, remota. E daí você, beleza, passa por aquele obstáculo ali. Ok, é um obstáculo porque tem que ter segurança. Daí, daqui a pouco você chega no elevador. Tá, você aperta um botão, sobe, daí você chega na sua casa, daí já é outra fechadura. Nada a ver, não se comunica. Daí você vai lá, às vezes é uma senha, às vezes é uma chave mesmo, tal, você entra em casa. Daí você vai na sua academia do prédio. Aí é outra coisa também. Daí ou é um bottom, ou tem que ir na portaria pegar a chave com o porteiro e subir. Sabe, nada se comunica. E isso, assim, é incrível que as coisas, ainda no mundo atual, né, que a gente tem tanta tecnologia, as coisas pro condomínio, para a residência, estejam tão atrás. Sim. A gente pegou uma pesquisa, inclusive, da Brain, uma empresa que faz pesquisas, ela é de Curitiba, né, mas faz pesquisas pelo território nacional todo, falando sobre isso, né? Sobre quantas casas e empreendimentos, pegando em Maringá, tem algum tipo de automação ou de aplicativo para ajudar as pessoas a viverem, né? 2%. Caramba. É Sim. muito pouco. Assim, é muito pouco. Assim, lógico, daí tem isso desconsiderando as portarias digitais, tá? Porque portaria digital, lógico que é um puta avanço, né? É muito legal. Mas ela é uma parte, né? Ela é a parte de segurança total. E o restante? Se for pensar, ela só cuida de, talvez, a parte de entrada do empreendimento, ou o portão, enfim. Não cuida de nada para dentro. Então, olha só, a gente está falando de 2% das portas do condomínio, né? Sim. Tem muito mais, né? Então, tudo isso, e claro, voltando agora do que eu estava falando lá no início, conecta muito o que a gente está querendo promover nesse podcast, porque é a conscientização mesmo do novo, né? Assim, lógico que a gente não está falando que o vendedor tem que saber de todas as automações possíveis e impossíveis, né? Mas assim, se ele começar a se preocupar também que o empreendimento atual, uma moradia atual, ela precisa sim de automação. E automação invisível aos olhos, né? Aquela que acontece. E inteligente de fato. Exato, inteligente de fato. Porque tem muita também que, assim, na verdade, você é o cérebro. Cara, se você não for lá fazer o que você quer fazer, ela não pensou em fazer. Então, na verdade, você está sendo automatizado, né? Não sua cara. Sim, exato. Muito bom. E em termos de funcionalidade, tipo, na prática, assim, o que você vê que vai aparecer por aí? Por exemplo, coisas que eu acho que... Por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem uma empresa de painéis solares. Cara, isso já é realidade, Sim. já é viável, enfim, você já tem um retorno do investimento que justifique essa prática. Investimento mesmo, né? Fora isso, o que mais que você vê que, tipo assim, a gente vai ver isso daqui provavelmente, assim, tem alguma coisa que você fala? Na verdade, eu acredito que a casa do futuro, né, o empreendimento do futuro, ele tem que evoluir com você. Então, hoje, eu sou nova, não tenho filhos, e a minha casa, ela tem o meu jeito, o que eu preciso nela. Agora, será que quando eu tiver filhos, quando eu ficar mais velha, quando eu precisar de algum tipo de ajuda, será que a casa não deveria também evoluir comigo, com as minhas necessidades? Será que realmente eu tenho que sair quebrando tudo, ao invés de alterar uma programação ou adicionar um tipo de sensor de acelerômetro que vai ver se eu caio e vai me avisar ou vai avisar alguém? Então, na verdade, é até difícil um pouco contextualizar, estou trabalhando nisso, mas o que eu acredito, balizando lá atrás, aos meus 15 anos, é na nossa forma de viver, mas que isso evolua com a gente. Que realmente seja inteligente, que realmente a tomada de decisões seja balizado com o que eu gosto, com as minhas preferências, mas que eu não tome as decisões.
Se eu colocar metas na minha vida, quero dormir cedo porque eu tenho que atingir determinadas metas profissionais, então eu quero ter esse tipo de descanso. A minha casa, quando eu chego, ela precisa saber que, se eu definir aquele período com aquela meta, ela vai deixar as luzes numa cena que não me estimule visualmente, que não me acelere, colocar músicas que eu prefira. Lógico que eu possa mudar isso, óbvio. Mas, na verdade, isso ajuda. Eu acredito que o futuro seja, cada vez com esses dispositivos, com esses devices todos, desde geladeira, de despensa, de uma série de coisas que vão vir, né, com a rede, com essas redes de baixo consumo, eu acredito muito que nós vamos ter infinitas possibilidades, a ponto de saber, assim, tudo que nós queremos de verdade. Só que como a gente vai usar isso tudo? Como que a gente vai usar? Vai ter 1000 aplicativos no celular? Eu, honestamente, quando eu chego em casa, eu não quero pegar o meu celular. E eu adoro tecnologia. Então, na verdade, assim, só que a tecnologia ela tem que estar dentro do meu ambiente. Não sou eu que tenho que proporcionar a tecnologia para o meu ambiente. Uhum. Então, isso é o que eu acredito. Eu acredito que... Ela tire mais conclusões por ela mesma. Sim, pela balizadas nas minhas preferências. E eu acredito que isso pode estar bastante de encontro com o que a Bravo, com o que vocês acreditam, porque as edificações elas precisam evoluir com as pessoas. E se as pessoas mudarem também, né? E as casas por assinatura e tudo mais. Será que cada apartamento tem que ser igual conforme cada pessoa que está nele hoje? Não. Muito legal, né? E como Se a você gente edita pudesse- isso, né? Se você não tiver um domínio, um software, uma plataforma, algo, você tem que ficar quebrando e reconstruindo. E não é legal. Isso é custoso. Sim. Seria legal, né? Tipo assim, Não só ó, custoso, como dá muita dor de cabeça. tô entrando aqui agora na minha house. Inclusive, um oi pra house aí, pro pessoal que é nosso parceiro. Eu gosto de temperatura ambiente assim, né? Eu durmo tal hora, eu pré-configuro aquilo uma vez. Daí eu cheguei lá, ele já deixa a temperatura no que eu quero. É isso que você tá falando, né? Sim, Meio que sim. tipo, ser mais inteligente, né? Sim. Enfim, gostei, achei legal, hein? E além disso, gerir os recursos, né? Ter um Interessante. propósito, essa sustentabilidade, a geração de energia renovável, eu acho que vem muito de encontro com isso, porque se falar só isso parece supérfluo, mas não é. É uma gestão toda do condomínio que ganha com isso também. Sim. E assim, até uma coisa que a gente busca muito, sabe, Camila, é ter dados, né, das coisas. Assim, não dados para pegar e dominar as pessoas. Pelo contrário, é de servi-las, né? Uhum. Então, quando a gente pensa assim, se eu tenho condições de um software ou se não um dispositivo no meu ambiente me assista, entenda a hora que eu vou dormir, entenda a hora que eu quero acordar, ou a hora que é boa para o meu sono, né? E porventura, me dê o surround, o ambiente adequado para aquilo tudo acontecer. Tudo isso começa a gerar uma base confiável de realmente começar a colocar coisas para as pessoas que às vezes elas nem entenderam que ia aumentar a qualidade de vida delas. Sim. Né? E assim, isso é muito fato. Geralmente a gente fala assim, não, o cliente sabe tudo. Nem sempre. Né? A gente vai descobrindo ao longo do caminho que às vezes o cliente ele precisa ser desafiado para realmente melhorar a qualidade de vida dele ou porventura até ficar mais esperto com algumas coisas que não são tão boas para ele. Né? Sim. E isso é muito o que a gente tem falado. O nosso empreendimento agora que a gente pretende lançar, né? Ele tem uma certificação que se chama WELL. E é uma certificação literalmente que promove a qualidade de vida e bem-estar dentro do teto, né? E ela veio para medir muitas coisas e proporcionar muitas coisas para as pessoas que não são tão normais a gente pensar, né? Por exemplo, trocar o ar do seu ambiente a cada um intervalo de tempo que é provado que vai te fazer bem, né? Então, você está dentro da sua casa, fica tranquilo que em 3 minutos, a cada 3 minutos, seu ar vai ser 100% renovado. Mostra que você melhora a produtividade, mostra que você dorme melhor, mostra que você consegue ter um momento mais agradável na hora que você chega em casa. Né? Então, assim, você fica menos estressado, você fica mais descansado, tem um monte de benefício. E aí, né? Isso, claro, também não é automação inteligente. Sim, a Né? saúde é muito importante, principalmente nesses últimos anos, né? Foi colocado em evidência. Então, a automação contribui para isso, contribui para você saber se o ambiente que você está é saudável. A certificação é extremamente importante e a automação pode contribuir para ela ser mais evidente ainda, né? Medida.
Sim. Medida, isso é muito legal. E assim, não é medido o que na a gente obra. mede, a gente melhora, né? Sim, e isso com certeza vai se tornando padrão daí a ser superado, né? Uhum. E o que é legal também é que uma coisa que a gente tem sempre que se perguntar, né? Beleza, a gente faz toda a automação lá, coloca, e geralmente os usuários, eles não têm a mesma afinidade com tecnologia do que quem instalou, possivelmente, né? Claro que tem os usuários hoje, cada vez mais está em alta os gamers e as pessoas que são muito adeptas à tecnologia, mas não é a grande maioria ainda. E aí, né? A pessoa vai lá e, beleza, você entregou daquele jeito para ela. Como que se garante isso? Daí eu vou dar só como que a UEL fez para garantir isso, né? A certificação ela exige que tenha manutenção e seja mensurado tudo aquilo que foi entregue lá no início. Todos os anos, tem uma certa frequência, eu não vou me lembrar de cabeça agora, mas a gente tem que fazer as verificações, porque senão perde o selo. E assim, eu acredito muito nisso, né? Que nem gerar energia solar. Gerar energia solar, as pessoas estão comprando e colocando nos seus telhados. Ok, é legal, é viável, ajuda o meio ambiente e tudo mais, mas você acaba, entre aspas, se descuidando disso ao longo do tempo e a eficiência já não é mais a mesma. Passou 10 anos, não gera mais a mesma coisa. Não é a gestão profissional da coisa, né? Então eu acredito muito também nisso, tipo assim, lógico, todo mundo tem o direito de ter uma energia solar, mas eu acho que isso não é o caminho que vai disrupir mesmo esse negócio, sabe? Eu já acho que tem que ter gestões profissionais disso. Daqui uns dias, tomara, né? Eu vou até pedir para você comentar um pouco. Tomara que a Construserve esteja alugando o telhado das pessoas que têm energia solar para fazer a manutenção para elas. E ao invés de gerar 50% de energia, gere 70%. E 20% é fantástico, né? Assim, agora trazendo um pouquinho para o lado da automação, vamos dizer, fora da residência, né? Sim. O que você tem para falar para a gente assim, nesse universo? Você também mexe com geração de energia, né? Sim, também. Na verdade, eu trabalho com energia, né? Águas Energia é o nosso core aí no Grupo Construserve. Obviamente, tem outras áreas, mas todas com o mesmo objetivo, atender o setor energético. Então, temos usinas do grupo da parte renovável, porque tem a parte solar, sim, tem a parte eólica e tem também água, né? Nem todas as usinas não são renováveis hidrelétricas. E, na verdade, houve e está havendo no mundo todo esse crescimento na parte de gestão de energética, nesse cuidado, nesse apelo. E cada país tem suas regras ali, né? E vão mudando conforme o país também vai aderindo. O que eu acredito é que só colocar painel solar ali, painel fotovoltaico, e não cuidar, esquecer ele ali, é um pouco problemático ao longo prazo. No começo, é só alegria, né? Vamos dizer assim. É novo, né? Que nem carro novo, né? Não dá Mas problema. Mas imagine aí a quantidade de empresas, talvez, que tenham feito um trabalho que não tenham sido tão eficientes assim, daqui 10, 15 anos, a quantidade de residências sofrendo com a parte elétrica ali também, e a não geração, a manutenção, a parte de sujeira, é normal. A gente tem parte aqui mesmo, em Maringá, que tem aquela colinha das árvores, né? Eu não sei o nome técnico daquilo, mas na verdade isso atrapalha a geração, cria uma camada ali que atrapalha. Então, a análise de onde você vai colocar, como você vai fazer. É como se fosse um catarro no meio da placa solar, né? Eu não ia dar esse exemplo. Mas o sol não chega com a mesma eficiência, né? Como é que faz? Então, na verdade, estão crescendo, pensando aí, respondendo não só residências, está crescendo um mercado diferente no setor energético aí para nós que somos da parte de operação e manutenção de usinas, né, vamos dizer assim. Que é a parte, por exemplo, você pega um parque enorme, cheio de placas. Para onde vai a água quando chove? Então, boa pergunta. Boa pergunta. Eu não sei responder. Então, na verdade, joga no chão e pronto. Não, na verdade é possível canalizar, gerir essa parte hídrica ali.
Mesmo pelo subsolo, assim? Na verdade, fica no solo ali, né? Você consegue criar calhas, você consegue criar uma série de coisas. Drenos também, Drenos, para você reutilizar aquela água, para você direcionar para limpeza, por exemplo, uma cisterna, aquela água. Por que não? Porque você vai gerar energia e vai estar sustentabilidade e vai gastar água para limpar suas placas. Sim. E assim, tem uma coisa legal sobre esse assunto. Eu tive uma reunião segunda-feira com o pessoal da Petinelli. Conhece o pessoal da Petinelli? Não. Eles são especialistas também em tema de sustentabilidade, energia e tudo mais. E eles inclusive prestaram consultoria para nós para fazer a certificação WELL. E eles fizeram o primeiro edifício zero energia e zero água do mundo. E é em Curitiba. Que legal. E assim, olha que loucura, né? A gente começa a pensar, quando a gente começa a desdobrar o tema, né? É óbvio, tem lá também uma série de problemas que você estava comentando agora, que até a própria placa lá no solo, numa fazenda gera, né? Mas assim, nas cidades a gente consegue ver isso com muito mais clareza, né? O quanto que as falhas de drenagem causam problemas. A gente viu recentemente aqui em Maringá, nunca tinha acontecido isso em Maringá, uma chuva muito forte, eu não lembro exatamente qual que foi a quantidade de milímetros ali, mas foi muita coisa. E subiu o nível da água e tirou a pista do Parque do Ingá. Putz, eu vi. Né? E assim, isso já estava alertado, isso que é interessante. Então, assim, o tubo de drenagem ali daquela zona 3 e tudo mais, né, daquela região toda, perto do Parque do Ingá, zona 1, zona 3 e tudo mais ali, ele era insuficiente já. E já não é de hoje, sabe? Só que, assim, na cidade é muito difícil. Ninguém vai construindo e ninguém vai pensando, né? Nossa, temos que aumentar o duto ali e tal, senão vai dar problema na vida das pessoas. E, assim, é isso que é interessante a gente também começar a pensar nesse lado. A automação também é para isso. Muitas vezes a gente pode colocar coisas, assim, dispositivos, por exemplo, no tubo de drenagem, e fala assim, não estou aguentando. Avisa o pessoal aí que não está dando certo, coloca outro do meu lado, sabe? Isso também é legal, né? Tem um lado social disso daí também, né? Sim, tem um lado social e também, não só social, eu acredito, de segurança de tudo, de garantia da qualidade do que é feito, seja numa cidade, seja numa casa, seja num prédio, seja numa usina. Seja uma barragem Nós também, trabalhamos, sim, a auscultação de barragem, agora com as alterações da resolução, além de sistema de alerta para atender zona de autossalvamento, por exemplo, onde a gente imaginaria que, né, que teria a quantidade de usinas para poder fazer a informação à população a 10 km ou 30 minutos da barragem, conforme a sua onda hipotética de inundação. Então, isso é um cenário até comum em outros países, né? A parte de alerta, a parte de, enfim, outros casos. Mas agora tem outras atenções também, e isso vai muito de encontro. Por isso que eu não consigo separar o que é Alcamin, automação residencial, de Grupo Construserve, porque são sensores como sensores que são colocados em outros ambientes. É a gestão dos sensores, para você tomar decisões, para você decidir para onde vai aquela água, para você decidir se tem que fazer uma inspeção. Você tem, por exemplo, medidores triortogonais, colocadas em juntas de dilatação, em pontes, em prédios, em estruturas, para você saber se está mexendo. Né? Se tem algum não conforme. É algum eixo, sim. Então, isso tudo é telemetria. Você consegue, e é o que nós fazemos há muitos anos, medir isso em tempo real. Então, tem um centro de monitoramento e operações. Quando inaugurar a sede nova, eu vou convidar vocês para ir lá. Legal. Que consegue visualizar isso. E eu acredito que não tem mais essa separação. Eu acredito que daqui para frente, nos próximos anos, a automação das coisas tem que ser entendida como prioridade em todas as coisas. Então, ela vai... os dados vão chegando e é importante ter alguém cuidando da informação, né? Direcionando a solução dos possíveis problemas que podem vir a acontecer, como o caso da pista lá do parque, como o caso de outras condicionantes aí que acontecem nas cidades, que não tem uma vazão melhor da água, né? Uma drenagem boa, por exemplo. Sim. Isso é um exemplo. E muitas vezes a gente não escuta o poder público tomando providências ou até assim, incentivando que isso seja dirimido, diminuído, enfim. Porque eles não sabem, sabe? Só a hora que dá problema que vê. Sim. E não dá para, assim, isso a gente começa a perceber quando a gente vai adentrando mais no tema de verdade, né?
porque é muito difícil perceber essas coisas. Sim. Vai indo a profilaxia já é difícil no ambiente corporativo, onde você paga se você tiver um prejuízo, entendeu? Ainda mais no ambiente público. Sim. Onde, o cara não sai do bolso dele. Então ele não sente, ele não conecta, né, o efeito com a causa ali. Sim. Viu? Mas voltando um pouquinho no tema nosso, né? Sobre vendas. E, assim, eu só fiquei imaginando, enquanto ela estava falando todas essas novidades, todas essas inovações, quão difícil deve ser para criar um time de vendas. Né? A gente passa por isso também. É claro, a gente, antes de fazer os empreendimentos e vender apartamento, que apartamento todo mundo precisa. Então, assim, é muito difícil vender, óbvio que é o sonho da vida das pessoas, mas você já tem uma afinidade, né? Você mora embaixo de um. Então, assim, mesmo você não sendo um profissional de anos de carreira, você tem alguma noção porque você vive isso todo dia. Agora, quando a gente fala de inovação, assim, que você não vive todo dia, vender barragem, vender hidrelétrica, e outras vender coisas assim. toda a parte de automação, tudo mais. Como que foi esse desafio para você? Eu adoro fazer isso. Desculpa. Muito. Então, isso sempre é um desafio, tentar interpretar o que o cliente realmente precisa e não o que ele quer. Porque às vezes o que ele quer, ele especificou pensando no que o outro quis e acha que ele precisa daquilo também. Então, nesse universo mais corporativo nosso, tudo é balizado, são licitações, a maioria, mesmo que sejam privadas. Então, você precisa trabalhar bem antes. Então, o que eu faço, geralmente, é trabalhar antes. As licitações que eu estou esse ano, o ano passado, por exemplo, são licitações que eu trabalhei em 2018, 2019. Então, na verdade, eu trabalhei conversar, visitar, entender, abrir a mente, fazer isso aqui, na verdade. Só que presencialmente, na época, né? E, na verdade, fazer isso aqui instruir. É aparecer, né? Instruir. Falar com as pessoas, né? Falar com as pessoas. Exatamente. E a instrução, ela é muito, muito positiva sempre. Porque ela faz com que a mente se abra para o novo, para outra forma de visualizar aquele problema, preciso adquirir algumas coisas. Então, a pessoa, mas é assim que sempre é feito. Não, mas espera, e se eu fizer assim? Então, é legal essa sensação. E essa forma que eu vendo, se for falar como venda. Eu acredito que seja mais uma instrução. É uma conversa de, olha, existe isso e dá para fazer assim. Aí você, na verdade, define com você mesmo, vamos dizer assim, o que é que você precisa. Se é a experiência, se é o resultado, se é a tomada de decisão com mais assertividade que você precisa, ou se você quer só um produto. E sabe que é muito legal isso que você falou? A gente teve um convidado que falou que o Ettore, ele falou, a gente não vende, a gente tem que ajudar a comprar. É diferente, isso. outra coisa. Esse trabalho mais consultivo, ele eu acho que um dos insights mais importantes que a gente precisa passar para a galera, né? Que muitas vezes o seu cliente não sabe o que ele quer. Ele acha que ele quer aquilo, ele X. Mas se você perguntar, mas calma, me explica o que você quer com esse imóvel. Me explica o que você está querendo. Às vezes ele consegue a mesma coisa que ele está procurando com outra solução que ele não pensou. Sim. Né? Ou às vezes o melhor cenário ainda, né? Ele é surpreendido positivamente que o que ele vai ter, além do que ele precisa, ele vai ter muito mais se ele conseguir, enfim, conduzir ele por essa linha de raciocínio, né? Sim. Muito Ou legal. ele pode também ter uma solução que uma que ele precise agora, mas que não se limite. Sim. Então, uma solução que cresça junto, que continue o que ele quiser desenvolver depois. Muito legal. Às vezes Aquela compra por etapa, sabe? Sim. Onde a pessoa não vê aquilo como um custo, e sim como um investimento inicial. Você começa assim, usa primeiro, viva primeiro. Depois você vai vendo o que você quer. Tá aí um insight legal para os empreendimentos B, né? Geralmente as pessoas compram com o intuito de investir, né? E com certeza é uma inovação, entanto, para o mercado imobiliário. A gente está propondo, em conjunto com a moradia, uma prestação de serviço de gestão da unidade, gestão do condomínio, que tudo isso faça diferença para o usuário, que gere mais receita também para o investidor.
E assim, é uma venda de etapas, né? Você não precisa tentar arrancar do cliente todo o dinheiro dele no mesmo dia. Pode oferecer ver como que acontece e vai construindo. Ó, agora temos mais inovação, mais automação nesse empreendimento. Tem mais coisa legal ainda para você. Não é que o seu está desatualizado. Não, muito pelo contrário. Ele está muito bem cuidado. Só que agora surgiram novas necessidades e a gente vai colocando com a mais internet coisas. das coisas aí vai surgir coisa o tempo todo. Então tem que ter um empreendimento sim preparado para isso, antenado com isso e que cada vez mais todos possam ter acesso, né, às experiências que possam vir a vir. Eu acredito que a base disso tudo seja a infraestrutura. Se você permite e faz uma infraestrutura pensada no início para não ter um alto custo e tudo mais, e você permite, né, você tem aí a parte de redes e tudo mais, você permite isso, você permite a evolução, a decisão, você permite tudo, você desmembra a parte de decida agora o que você vai ter para o resto da sua vida. Sim, verdade. Perfeito. Isso é muito legal. Estamos chegando ao final agora, né, Gabriel? Sim, inclusive eu queria pedir para cá, se você quiser deixar um recado para o pessoal que está aí vendo a gente, ou uma pergunta que eu sempre faço, acho que eu vou tornar essa pergunta padrão aí. Se tivesse uma coisa que você gostaria que eles absorvessem desse episódio, né? O pessoal que está lá na ponta, que está lá em contato com o cliente, que está lá tendo contato com esses clientes que não sabem o que quer, né? O que você deixaria de mensagem para eles, assim? A pergunta difícil no final. A gente achando, terminei, deu tudo certo. Consegui. Na verdade, não tem problema não responder, não, eu vou mas responder. Assim, enfim. Imagine. Te deixar sem graça aqui também. Eu acredito que hoje, tá? Hoje, respondendo hoje, porque eu acredito que seja... escolha, sim, um ambiente que se conecte com você, com o seu estilo de vida, que te traga o quentinho no coração. Mas algum ambiente, um lugar, uma casa, um trabalho, que evolua com você, que também possa mudar com as suas mudanças. Sua mudança, seu estilo, enfim. Eu acredito que te desafie. Que desafie a ser melhor todo dia. Sim. Que você possa ter ajuda, né? Ou ajude o seu cliente também, né, a enxergar o futuro e não só o agora. Né? Sim. Muito interessante. Outra coisa legal que a Camila falou, só para ficar também de recado final. Final do final? Ela falou muito que assim, ela começava a olhar as licitações lá em 2018, 2019 para fechar agora, né? Sim. Então, assim, não é só plantar e colher. Tem que plantar, colher, plantar, colher, plantar, colher. O tempo todo. Deixar crescer, às Exatamente. vezes, continuar o cuidado ali, né? Para que você possa colher frutos que você às vezes não precisa nem fazer nada, depois eles vêm sozinhos. E acho que um dado para a gente acrescentar para a galera que está assistindo, que o Evandro me falou, eu não sabia. Sabe qual que é a média de tempo de compra de um imóvel? Não. 18 meses. Ou seja, muitas vezes o corretor, né, quem está lá na frente com o cliente, ele às vezes fala, putz, esse cara não está querendo comprar, passou um mês já, né? E esse cara não está me dando resposta. Cara, esse processo ele é um processo longo, né? E se você souber identificar em que momento que o seu cliente está, você consegue adicionar muito valor antes de você fechar necessariamente a compra, né? Sim. Muito legal. E como são 18 meses, porque... né? Também é legal. Assim, 18 meses é do dia que a pessoa resolveu, pensou, vou comprar um imóvel. E ela realmente, de fato, comprar. Tempo médio. Tem gente que demora 60 meses, tem gente que demora 2 meses. Só que na média, 18 meses. O que isso mostra? Que se você for nesse jeito que você falou, né? Sempre estar motivado, estar desafiado, ser você e tudo mais, você sempre consegue criar uma conexão com as pessoas e guiar ela durante esse tempo. Você vai demorar 18 meses, mas esteja certo que essa pessoa, depois de 18 meses, vai comprar com você. Esteja preparado para ajudar ela por 18 meses, né? Acho que a galera não está... Se você pensar, quanto tempo você consegue manter um possível cliente engajado? Eu duvido que 90% da galera vai ter. Nem 5% vai ter isso, né? Com certeza. Isso é importante. Sim. Legal. Dá o recado final pro pessoal. Pessoal, então para você que está assistindo o nosso episódio, que gostou, por favor, compartilhe esse link com a galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui quem que você quer que a gente traga e qual assunto a gente deve abordar. E acho que é isso, né, Evandro? É isso.
Então, muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Muito E obrigada. obrigado, Camila. Foi muito legal. A gente vai ter que fazer outros aí, viu? Excelente. Muito Excelente obrigada. mesmo. Eu que agradeço, na verdade. Muito Obrigada. obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Valeu.